boa noite. Boa noite. O ministro Edson Fachin inclui o presidente Michel Temer no inquérito da Lava Jato. Junto com os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, ele passa a ser investigado sobre repasse de dinheiro da Odebrecht ao MDB. Sérgio Cabral é condenado mais uma vez, agora a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro. As penas do ex-governador do Rio chegam a 100 anos de cadeia. Na cerimônia de posse, novo diretor-geral da Polícia Federal defende a Lava Jato. Rogério Galouro disse que nada muda no rigor das investigações. 1.300 quilos de cocaína são apreendidos no porto do Rio de Janeiro. A operação buscava armas e acabou descobrindo a droga escondida em contêineres. Funcionários do aeroporto de Guarulhos são presos por desvio de mercadoria apreendida pela Receita Federal. Entre os objetos estão relógios, tênis, roupas e até cabelo. O grupo agia há pelo menos 1 ano e meio. O Ministério do Trabalho anuncia a criação de quase 78 mil vagas com carteira assinada em janeiro. Indústrias de sapatos, tecidos e a construção civil puxaram a alta do emprego. O Jornal da Gazeta está no ar. Três funcionários do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foram presos por desviar mercadorias apreendidas pela Receita Federal. A Polícia Civil chegou até os suspeitos depois de receber uma denúncia anônima de que os produtos apreendidos pela Receita Federal, que deveriam ser destruídos, estavam sendo desviados. Um funcionário da concessionária que administra o aeroporto de Cumbica e outros 2 terceirizados foram detidos na noite de ontem. Eles confessaram que subtraíram alguns produtos e depois vendiam as peças. No início da tarde, a Polícia Civil prendeu mais um suspeito de participação no esquema. Ele é funcionário de uma empresa de manutenção que também presta serviços para o aeroporto. O homem seria responsável por retirar parte dos produtos do setor de perdimento da Receita Federal, já que tinha mais facilidade de passar pelos detectores de metal. Objetos pequenos eles conseguiam esconder sob as vestes, tá? Então ele colocava aqui debaixo da roupa, alguma outra peça de roupa, alguma coisa assim. Objetos que acionariam o detector de metais. Esses a gente já descobriu a válvula de escape, que é justamente através desse quarto rapaz que trabalha em manutenção. Então, como ele trabalha na manutenção, ele carrega consigo uma caixa de ferramentas. Então, ele tem um aval, ele tem uma facilidade maior de passar pela saída e entrada de funcionários. Entre os objetos estão relógios, tênis, roupas e até cabelos. A polícia ainda não calculou o valor do material, mas informou que o grupo vinha agindo há pelo menos 1 ano e meio. O delegado investiga agora a participação de outros funcionários no esquema. Os suspeitos pagaram fiança de R$ 1.900 e vão responder por crime de apropriação indébita, em liberdade. Por hora não temos nem sequer suspeitas sobre envolvimento de funcionários da Receita Federal. Ao que tudo indica, também foram muito surpreendidos com essa conduta desses funcionários. A Receita Federal informou que as prisões não têm relação com servidores ou funcionários terceirizados do órgão e que está colaborando com as investigações. O GRU Airport afirma que preza pela segurança de todas as áreas do aeroporto e que possui monitoramento de 2.000 câmeras. Aqui em São Paulo, 2 homens foram presos em flagrante com R$1.821.000 no porta-malas do carro nesta madrugada. A apreensão aconteceu em Pinheiros, na zona oeste da cidade, durante uma operação de rotina da Polícia Militar. Segundo a PM, Tiago Rodrigo Rosa, de 33 anos, e João Luiz Dias Pérez, de 26, não souberam explicar a origem e o destino do dinheiro e disseram que receberiam R$2.000 para transportá-lo. Além disso, os suspeitos tentaram subornar os policiais oferecendo R$800.000. Os 2 foram encaminhados para o Departamento de Investigações Criminais para audiência de custódia. O valor encontrado no porta-malas do carro vai ficar depositado em uma conta da Justiça até que o processo termine. Operação da Receita e das Polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro apreendeu 1.300 quilos de cocaína no Porto Fluminense. Ainda não se sabe a origem e o destino da droga que estava escondida em contêineres.
A cocaína estava distribuída em 48 malas no fundo de 2 contêineres e chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira. As autoridades faziam uma operação em busca de armas de fogo e um aparelho de raio-x ajudou na identificação da droga. Segundo a polícia, essa pode ser a maior apreensão de cocaína da história do Rio e uma das maiores do Brasil. Os criminosos adicionaram orégano aos pacotes, na tentativa de enganar os cães farejadores. Os investigadores acreditam que os bandidos estavam em busca de novas rotas e por isso escolheram o Porto do Rio, para fugir do Porto de Santos, em São Paulo, que recentemente teve a fiscalização reforçada. Na cerimônia de posse, o novo diretor-geral da Polícia Federal defendeu a Lava Jato. Rogério Galouro disse que nada muda no rigor das investigações. Rogério Galouro ocupava o cargo de secretário nacional de Justiça, subordinado ao Ministério da Justiça. Durante a cerimônia de posse, o novo diretor-geral da Polícia Federal destacou o combate à corrupção nos últimos anos e comentou que, sob seu comando, nada deve mudar nos rumos da Operação Lava Jato. Por essa razão, não faria sentido adotar agora a postura diversa da que tenho seguido. A Lava Jato continua forte. A equipe do GINC continua íntegra e, desde já, reafirmo o compromisso do ministro Jungmann de reforçar essa equipe. Galouro entra no lugar de Fernando Segovia, demitido na terça-feira após apenas 3 meses no cargo. A demissão veio após o desgaste provocado por uma entrevista na qual ele comentou o inquérito em que Temer e aliados dele são investigados sobre o suposto pagamento de propina para a assinatura de um decreto que beneficiou o setor portuário. Segovia disse que não havia encontrado indícios de irregularidades, dando a entender que a investigação poderia ser arquivada. O agora ex-diretor-geral participou da cerimônia de hoje, defendeu a continuidade do trabalho da PF e criticou aqueles a quem acusou, sem nominar, de pregarem o caos e o enfraquecimento da corporação. Nas palavras de Segovia, as pessoas passam, mas as instituições permanecem. Ele agora vai trabalhar na Embaixada Brasileira em Roma. A Operação Lava Jato é um exemplo disso, mas que em nada diminui as diversas operações realizadas ao combate à corrupção, ao tráfico de armas e drogas, combate aos crimes de pedofilia e aos diversos outros crimes que combatemos incansavelmente dia a dia. O presidente Michel Temer não compareceu à posse do novo diretor da Polícia Federal, ao contrário do que aconteceu com Segovia. A nomeação de Rogério Galouro é um dos primeiros atos do ministro Raul Jungmann à frente do recém-criado Ministério da Segurança Pública, pasta que a PF passa a ser subordinada. O nome de Rogério Galouro já tinha sido cotado para o comando da Polícia Federal no fim do ano passado, quando o antigo diretor Leandro Daiello deixou o cargo após quase 7 anos. Galouro era o braço direito de Daiello, além de nome preferido do ministro da Justiça, Torquato Jardim. Mas, mesmo assim, ele acabou perdendo a vaga porque o MDB, partido de Temer, defendeu a indicação de Fernando Segovia. Rogério Galouro é apontado como um profissional cauteloso e discreto. Começou na Polícia Federal nos anos 90. Em São Paulo, chefiou o Grupo de Inteligência de Drogas. O novo diretor-geral defendeu a integração das instituições de combate ao crime. O crime não é e não será mais forte que o Estado brasileiro. O crime não vencerá. Até que enfim apareceu alguém de bom senso nesse governo que trupica, mas não cai. Eu não estou me referindo ao Galouro, mas sim ao general Silva e Luna, ministro da Defesa, que disse o óbvio: é preciso desarmar o bandido e não armar a população. O óbvio não deveria jamais chamar a atenção, mas em tempos de idolatria das redes sociais aparece gente com opiniões definitivas sobre tudo, do Egito Antigo à física quântica. Só não percebem o óbvio. Para desespero dos bobocas que têm solução fácil e pronta para tudo, o general ainda completou na entrevista que deu ao jornal Estado de São Paulo. A maior vulnerabilidade, no nosso caso, é o desemprego, que torna o indivíduo vulnerável. Pois é, às vezes de onde menos se espera surge alguma coisa interessante. O ministro Edson Fachin incluiu o presidente Michel Temer no inquérito que investiga os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco na Operação Lava Jato.
Hoje, o presidente Temer voltou a ser o centro de uma história que parecia enterrada. É que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não tinha colocado Temer no inquérito da Lava Jato, que investiga os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e Moreira Franco, da Secretaria de Governo, porque a suposta corrupção dos integrantes do MDB teria ocorrido antes de Temer assumir o mandato. Mas a nova procuradora Raquel Dodge fez um pedido para acrescentar o nome do presidente nesse inquérito. E o ministro Edson Fachin aceitou. Disse que a imunidade temporária de Temer não impede a investigação. O caso envolve indícios de pagamento de propina pela Odebrecht na Secretaria de Aviação Civil, que já foi chefiada por Padilha e Moreira Franco. A investigação começou em março do ano passado, com base na delação de executivos da Odebrecht. Entre eles, o do ex-diretor da empreiteira, Cláudio Melo Filho. Depoimento, ele disse que Temer participou de um jantar em maio de 2014 no Palácio do Jaburu, onde a divisão de propina para o PMDB foi acertada. Para o ministro do STF, é obrigatório apurar os fatos. Ele argumentou que instaurar o inquérito não implica na responsabilização do presidente, como proíbe a Constituição. Atualmente, Temer também é investigado por suspeita de ter assinado um decreto que teria beneficiado o setor portuário. E outras 2 denúncias estão suspensas até o fim do mandato dele. Hoje, Temer participou de uma cerimônia de entrega de 300 ambulâncias em Sorocaba, no interior de São Paulo. Mas nenhum dos veículos ficou para a cidade. O presidente voltou a falar de segurança pública, depois de enterrar de vez o assunto da reforma da Previdência, que não conseguiu ser aprovada por falta de votos no Congresso. Agora, Michel Temer acredita que o combate à criminalidade é a grande pauta do país. Se as coisas desandam lá no Rio de Janeiro, elas servem, digamos assim, de mau exemplo para o país. E a segurança pública é algo que interessa ao país inteiro, que esta é, no momento, a grande pauta do país, que é a pauta com vistas a trazer segurança ao povo brasileiro. Por isso que, ao lado do progresso, nós vamos completar o nosso governo estabelecendo ordem. Em tom eleitoral, Temer afirmou que teve a coragem de fazer o que os governos anteriores não fizeram, como a reforma trabalhista, e que está feliz com os ministros escolhidos, alguns deles investigados por suspeitas de corrupção. Um empresário teria acertado propina para integrantes do Ministério do Trabalho. De acordo com informações publicadas pela revista Veja, parte do dinheiro era destinado ao deputado Jovair Arantes, do PTB. No encontro gravado, a lobista acertou em R$3.200.000 o montante que deveria receber para liberar no Ministério do Trabalho o registro para um pequeno sindicato patronal em Goiás. Pendência que o empresário Afonso Rodrigues de Carvalho tentava resolver desde 2012. Na conversa divulgada pela revista Veja, o líder do PTB na Câmara, deputado Jovair Arantes, receberia parte da propina. Ele é citado pela lobista Verusca Peixoto como quem manda no pedaço. A gente até que envolveu o deputado Jovair, ele ia estar junto. É o Jovair Arantes, lá? É, ele ia pedir para o Jovair estar junto com a gente. Porque ele tem força por ser do estado de Goiás. Eles tinham feito um cálculo, eles tinham pedido 500 mil para pagar a parte técnica, para pagar as pessoas envolvidas lá, e uma conta para o Jovair e 2,5 quando no êxito. Segundo a revista, o empresário chegou a entregar 3 cheques. Ao procurar a Polícia Federal, o empresário foi orientado a continuar negociando para comprovar o envolvimento dos políticos. O Ministério do Trabalho é considerado um feudo do PTB. É do partido a decisão sobre quem ocupa os cargos mais importantes. Numa segunda reunião, o empresário foi apresentado a um sobrinho de Jovair Arantes, que envolveu, no caso, um segundo sobrinho do deputado. Os dois ajudariam na empreitada em troca de propina. Rogério Arantes, que é diretor do INCRA, receberia R$1 milhão para interceder em nome do empresário junto ao secretário executivo do Ministério do Trabalho, Leonardo Arantes, indicado ao cargo pelo tio Jovair. O ministro, na época, era Ronaldo Nogueira, também nomeado por influência do PTB na Câmara, comandado por Jovair Arantes.
O PTBista foi o relator do pedido de impeachment da presidente Dilma e defendeu o afastamento dela. Recentemente, o PTB se envolveu numa queda de braço com a Justiça para que a filha de Roberto Jefferson assumisse o Ministério do Trabalho. Cristiane Brasil foi impedida de tomar posse pelo Supremo Tribunal Federal porque é condenada em processos trabalhistas. Em nota, Jefferson, que é presidente do PTB, disse que vai tomar as medidas internas que julgar necessárias, mas não negou o esquema de corrupção envolvendo o partido e o líder da legenda na Câmara. Jovair negou que comandasse um esquema de propina no Ministério do Trabalho. O parlamentar disse que não conhece os lobistas citados na reportagem. E, de acordo com a Veja, a Polícia Federal acredita que o Solidariedade também está envolvido. O presidente do partido, Paulinho da Força, é quem indica os responsáveis no Ministério pela emissão dos registros sindicais. O deputado também nega as acusações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão de Fachin de incluir Temer em inquérito da Lava Jato. Em matéria penal, Michel Temer revela-se um recordista. Supera suas próprias marcas numa velocidade estonteante. Virou o primeiro presidente da história a ser denunciado por corrupção. Tornou-se o primeiro mandatário a ostentar 2 denúncias criminais. Sobreveio um inquérito sobre a suspeita de recebimento de propinas de empresas portuárias. E nesta sexta-feira, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, adicionou Temer no rol de investigados do inquérito que apura o pagamento de propina de 10 milhões da Odebrecht para o PMDB, coisa negociada num jantar no Palácio do Jaburu, a residência oficial de Temer. A coleção de encrencas impressiona. Presidente de um mandato tampão, Temer ostenta 2 denúncias e 2 inquéritos. Para lidar com o passivo ético, o presidente desenvolveu uma filosofia peculiar. Para ele, não há problema tão grande que não caiba no dia seguinte. Ser transformado em réu, por exemplo, é uma coisa que Temer prefere deixar sempre para depois. É falsa a impressão de que Temer resolve seus problemas penais. O presidente apenas sobrevive a eles. Terminado o mandato, as denúncias congeladas serão retiradas do freezer e nada impede que os 2 inquéritos se convertam em mais um par de denúncias. Mais do que um presidente, Temer é um réu esperando para acontecer. Cada vez que ele faz pose de presidente, despenca sobre sua cabeça uma novidade para recordar aos brasileiros anestesiados que um presidente não pode ser apenas uma pose. É preciso que por trás da pose exista uma noção qualquer de ética. Boa noite. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot e o juiz Sérgio Moro foram recebidos com um protesto em debate sobre corrupção em Nova York. No evento, os 2 defenderam o fim do foro privilegiado. Cerca de 10 pessoas se reuniram na porta da American Society, em Nova York, para protestarem principalmente contra o juiz Sérgio Moro. Com faixas e cartazes, os manifestantes simpáticos ao ex-presidente Lula chamavam Sérgio Moro de parcial e o acusaram de vender sentenças. O evento discutiu os rumos do combate à corrupção na América Latina. E durante os debates, Sérgio Moro disse que os brasileiros não estão insatisfeitos com a democracia, mas com os problemas que ela tem apresentado, como a corrupção generalizada e a impunidade. O juiz de Curitiba defendeu o fim do foro privilegiado no Brasil para cargos que não sejam de presidente da República, além de reformas gerais para combater a corrupção, que, segundo ele, não é resolvida apenas com investigação judicial. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, também participou do debate e afirmou que o foro privilegiado precisa ser revisto com urgência pelo Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o advogado criminalista José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Eles vão falar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Entregue com atraso pelo governo Alckmin do PSDB, a estação Eucaliptus da linha 5 Lilás do metrô começou a funcionar hoje. 6 das 11 estações prometidas para 2014 ainda estão fechadas. Depois de visitar um cliente em Moema, Emerson aproveitou a novidade para voltar para casa de metrô. Vou usar bastante. Essa estação e a próxima, porque eu tenho clientes aqui nessa região. A
A estação Eucaliptus abriu hoje e vai funcionar em período de testes de segunda a sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde, sem cobrança de tarifa até o Brooklyn. Quando estiver funcionando por completo, 20 mil passageiros devem passar por aqui. Mas não muito longe, ainda no bairro Seu Valdecir, estava bravo com a demora na entrega da estação ACD Servidor, já que para levar o filho ao hospital na região, ele tem que gastar com estacionamento. Bora do lado do metrô. Tá ganhando 500 metros, estou no metrô, ando 500 metros, estou no metrô. Por falta de condução adequada, São Paulo dá esse caos aí, que você está vendo aí, ó. Trânsito para todo lado. A linha 5 Lilás começou a ser construída há 20 anos e foi inaugurada em 2002, ligando o Capão Redondo ao Largo 13, em Santo Amaro. A expansão da linha com mais 11 paradas até a Chácara Clabim foi prometida para 2014. Mas até agora, com a nova estação Eucaliptus, apenas 5 foram inauguradas. A maior parte está assim, fechada e ainda em obras. E mesmo nesta reta final das construções, o governo de São Paulo já teve que adiar as entregas diversas vezes. Hoje, o secretário de Transportes Metropolitanos disse que estações que estão prontas não podem abrir porque a empresa responsável pelos trens atrasou. As obras civis do Hospital São Paulo e da AC Servidor praticamente estão concluídas. O problema do atraso do sistema da Bombardier. Nós não podemos funcionar uma estação sem sistema de sinalização. Está sendo, nós temos 48 milhões de multas aplicadas. Nós temos duas hipóteses, ou eu continuo multando, penalizando a empresa para ela fazer, ou eu rescindo o contrato e fazemos outro contrato, que demoraria mais ainda. A nova promessa é que quase todas as estações e as interligações com as linhas azul e verde estejam operando até maio. Apenas a estação Campo Belo, ligada à linha 17 do monotrilho, ficará para dezembro. A linha Lilás será administrada por empresas privadas que também são responsáveis pela amarela. Em clima eleitoral, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, participou da inauguração e prometeu entregar 20 estações de trem e metrô este ano. Admitiu que não vai participar de todas elas, já que pretende deixar o cargo até abril para se lançar candidato à presidência da República. A maioria eu não vou entregar, não tem importância. O importante é que a população vai ser beneficiada. A Justiça de São Paulo decidiu intervir nos diretórios municipal e estadual do PSDB paulista em função de uma dívida de campanha eleitoral contraída pelo partido em 2012. Na época, o senador José Serra concorreu à Prefeitura de São Paulo, disputa que perdeu no segundo turno para o petista Fernando Haddad. A Justiça nomeou uma administradora depositária numa ação civil em que o marqueteiro Luiz Gonzalez cobra 21 milhões e meio de reais do PSDB de dívidas de campanha do senador. Em agosto do ano passado, a Justiça já havia determinado a penhora de 30% das receitas do partido para o pagamento da dívida. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, foi condenado hoje a mais de 13 anos e 4 meses de prisão. Esta é a 5ª condenação de Cabral, sendo 4 no Rio pelo juiz Marcelo Bretas e 1 no Paraná pelo juiz Sérgio Moro. No processo de hoje, Cabral foi considerado culpado por lavagem de dinheiro na compra de joias. No total, o ex-governador responde a 21 processos e já foi condenado 5 vezes a penas que somam mais de 100 anos. Atualmente, ele está preso no Paraná. A ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, também foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão. É a 3ª condenação dela. Suas penas somam 37 anos e 11 meses. Adriana Anselmo cumpre prisão domiciliar. A Polícia Federal concluiu que o deputado federal Vander Lubé, do PT, cometeu crime ao receber R$50 mil na eleição de 2010. Segundo as investigações, Vander pediu doação à Odebrecht na eleição de 2010 e teve o pedido atendido. O dinheiro foi destinado à campanha dele, mas foi registrado oficialmente como doação de 2 empresas ligadas ao Grupo Petrópolis, as distribuidoras de bebidas Praia Mar e Leirós de Caxias. Segundo a polícia, executivos da Odebrecht não queriam que a construtora aparecesse como doadora da campanha do deputado. O crime investigado é de falsidade ideológica eleitoral. As conclusões da Polícia Federal foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. O deputado nega qualquer recebimento ilícito de recursos e afirma que todo o dinheiro foi declarado em prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O governo de São Paulo prorroga pela segunda vez a campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela, que terminaria hoje. Agora, a nova data é 16 de março. O governo do estado espera imunizar mais de 9 milhões de pessoas em 54 municípios do estado. Mas a procura pelas doses diminuiu nas últimas semanas. 6 milhões e 600 mil pessoas foram vacinadas, de acordo com o último balanço divulgado hoje. A região com menor procura é a Baixada Santista, que só imunizou 36,8% da população. A Secretaria Estadual da Saúde reforça que a vacina é a melhor forma de se proteger contra o vírus e destaca ainda que a vacina fracionada tem a mesma eficácia que a integral. De 2017 até o momento, 286 pessoas foram infectadas por febre amarela silvestre no estado. 102 morreram. 5 turistas que estiveram aqui no Brasil entre janeiro e fevereiro tiveram febre amarela, segundo a Sociedade Internacional de Medicina de Viagem. Um chileno e um suíço morreram. Os outros casos são de turistas que se recuperaram. A semana vai terminando com tempo instável aqui em São Paulo. Apesar de muitas aberturas de sol, choveu forte em alguns pontos da cidade. E o que todo mundo está curioso para saber, né? Como fica o tempo no fim de semana? Mariana Armentano traz a resposta para a gente. O tempo vai continuar instável em praticamente todo o país e só não deve chover, como a gente vê no mapa, olha, em parte do Rio Grande do Sul e entre Minas e o estado da Bahia. Aqui no Sudeste, os maiores volumes ficam concentrados principalmente entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Mas como as pancadas estão relacionadas ao tempo abafado, podem cair forte em alguns momentos em toda a região. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas em algumas capitais? Em Maceió, a previsão é de chuvas a qualquer hora e a máxima por lá fica em torno dos 29 graus. No Rio, a máxima vai aos 33 e chove a partir da tarde, assim como na capital gaúcha, mas por lá chega a fazer até 32 graus e em BH chove a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 22 e 30 graus. Aqui em São Paulo, o predomínio é de tempo abafado, com chuvas pontuais a partir da tarde, mas esse ar quente e úmido somado a um sistema de baixa pressão espalha nuvens carregadas sobre a faixa leste paulista. E aí pode chover a qualquer momento, mas as pancadas mais volumosas tendem a acontecer entre a tarde e a noitinha. E olha o calor, a máxima pode chegar aos 35 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, aos 34 lá na cidade de Ribeirão Preto. E na faixa leste as temperaturas ficam um pouco mais amenas, faz só 26 graus em São José dos Campos, 26 também em Santos no litoral e 27 em Caraguá. Para a região metropolitana, o calor diminui um pouquinho, se é que dá para falar assim, e as chuvas se mantêm intercaladas com períodos de sol entre nuvens. Nessa madrugada teremos mínima de 21 e máxima amanhã à tarde de 29 graus aqui na capital. No domingo, máxima de 28 e na segunda-feira volta a fazer 30 graus por aqui durante a tarde. Uma operação do IPEM, junto com a Agência Nacional de Petróleo, fez uma blitz em postos de combustível aqui de São Paulo. Dos 6 postos fiscalizados, 2 estavam irregulares. O pátio do colégio ficou repleto de carros oficiais antes das 6 horas da manhã. Em uma reunião, foram definidos os locais que seriam fiscalizados. Na esquina das avenidas Ibirapuera e Iraí, este posto de combustíveis foi a primeira parada da ação conjunta da Agência Nacional de Petróleo, ANP, e órgãos da Secretaria Estadual de Justiça. Na placa, o preço da gasolina comum, a R$ 3,69, estava bem abaixo do que normalmente é encontrado na capital paulista. A ANP realizou vários testes no local e não constatou alterações em nenhum combustível. O posto foi liberado. Também em uma esquina da Avenida Ibirapuera, aquele posto foi alvo da fiscalização. Apesar da identificação lá em cima ser vermelha, postos sem o nome de grandes marcas são chamados de bandeira branca e podem vender combustível de qualquer empresa. E essa foi uma das irregularidades encontradas por ali.
Algumas fraudes foram identificadas antes mesmo das bombas serem abertas. Em todas elas, o adesivo informava que o combustível era fornecido pela Petrobras. Porém, a nota fiscal confirmou que não. Isso é uma propaganda enganosa. O lacre federal violado foi outra irregularidade encontrada. A fraude foi feita para instalar placas eletrônicas programadas para prejudicar o consumidor. Controladas à distância, elas alteram o sistema da bomba e liberam quantidade inferior ao que realmente é registrado na tela, a chamada fraude volumétrica. Além de adulterar as bombas, a quantidade, ainda muitos postos fazem a adulteração do produto, utilizando quantidades diferentes de etanol na gasolina ou mesmo misturas de metanol com solvente ou metanol puro. Todas as bombas foram lacradas. As multas aplicadas pelo IPEM somam mais de R$500 mil. Em 1954, ano do seu 4º centenário, a capital paulista recebeu um presente valioso. Um espaço público que se tornou um dos cartões postais da cidade e orgulho dos paulistanos. O local, que deverá ser concedido em breve à iniciativa privada, é campeão de visitação. Chega a receber 1 milhão de pessoas por mês. Por isso, o Parque Ibirapuera é um lugar que é a cara de São Paulo. Hemerocallis, mas pode chamar de lírio amarelo. Você planta na praça, na escola, aguenta um determinado pisoteio, aguenta desaforo na rua. O berçário dessas guerreiras amarelas é um espaço especial de São Paulo. Aqui nascem por ano 800 mil mudas de cerca de 300 espécies. É também aqui que se preservam árvores extintas de São Paulo, como o carvalho. O Ney, há 17 anos, vem todo dia pra cá no Viveiro Manequim. Um sortudo. Aqui é mais agradável porque você ouve, inclusive, o canto dos pássaros. Em maio, o Viveiro Manequim faz aniversário. 90 anos de vida. Nasceu antes do parque do qual faz parte, o Ibirapuera. Foi em 1954. Deu na capa do jornal e tudo. Para comemorar os 400 anos de São Paulo, o terreno alagado ia virar parque. Era uma área vazia, alagadiça, e teve uma destinação, principalmente a partir da década de 20, ligada ao Instituto Biológico. Havia algumas ideias com relação à localização da exposição do 4º centenário, uma delas era fazer no terreno que foram destinados à USP. Havia a alternativa de fazer em Interlagos, na área do autódromo, que foi também inaugurado em 1940 e 41. Para a inauguração, projeto de Oscar Niemeyer, festança. A exposição na abertura do parque trouxe gente de vários países, como os japoneses, que deixaram esse presente, o pavilhão japonês, uma forma de gratidão pelo acolhimento aos imigrantes. No jardim, as esculturas guardam lembranças em forma de poesia. Nós temos aqui, que fica logo na nossa entrada, que é esse monumento com um poema de Kikuji Iwanami, em que ele fala da saudade da terra natal, que vai morar eternamente no meu coração, mas que ele também adotou uma nova pátria. É um tremendo de um cartão postal, vai. Mas é muito mais do que isso, porque o Ibirapuera é o queridinho dos paulistanos. Claro, dá muito orgulho de ter uma paisagem como essa. E não é à toa que aqui é o campeão de visitações. Chega a ter mais de 1 milhão de frequentadores por mês. Acho que é um paraíso no coração de São Paulo, sabe? Ajuda a gente a repor um pouco a energia e a tranquilizar um pouquinho para voltar para o trabalho. Para essa inglesa, o mais incrível é ter um refresco verde desses bem no meio da cidade. It's just really refreshing in the middle of the city. Os gringos têm mesmo um desafio. Falar pau podre em tupi-guarani realmente não é tão fácil assim. Ibirapuera. Ibirapuera. Já tá melhor. Mas para os paulistanos, o desafio mesmo é ser como as hemerocallis nascidas no Ibirapuera. Aguentam certos desaforos, mas gostam mesmo é de beleza. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias. Palmeiras consegue a primeira vitória para o Brasil na Libertadores. Já o Santos não ofereceu resistências em Cusco, no Peru. Boa noite, Celso. Boa noite, Estela. Não deu para o Santos, não. O time paulista
perdeu do Real Garcilaso na altitude de 3.700 metros de Cusco por 2-0. Se os santistas decepcionaram, os palmeirenses fizeram bonito. 3-0 sobre o Atlético Júnior em Barranquilha, na Colômbia. Veja os gols. A partida na Colômbia começou quente. Germán Gutiérrez foi de sola no peito de Bruno Henrique e o árbitro deu cartão vermelho direto, sem conversa. Com a expulsão, o primeiro gol do Palmeiras não demorou e nasceu no lançamento de Felipe Melo para Dudu. O camisa 7 dominou bonito e acionou Bruno Henrique, que encheu o pé para abrir o placar. 1-0 Palmeiras. O segundo veio no começo da etapa final. Lucas Lima tentou a finalização, a bola bateu na zaga e sobrou para Borja pegar de primeira. Golaço do atacante colombiano, 2-0. Aos 26 minutos, Bruno Henrique entrou em cena novamente, ao receber de Guerra e fazer o segundo dele na partida, batendo no canto direito. Final, Palmeiras 3, Júnior Barranquilla 0. Jogando na altitude de Cusco, o Real Garcilaso foi para cima do Santos. Após o cruzamento da esquerda, a bola passou por todo mundo, menos por Vidales, que deixou dele. 1-0 para a equipe peruana. Aos 43 do segundo tempo, Ramua acertou um chutaço do meio da rua e marcou um golaço em Cusco. Veja que a bola nitidamente ultrapassou a linha e ficou nisso. Real Garcilaso 2, Santos 0. O que você destaca da vitória do Palmeiras, Celso? Bom, primeiramente o Bruno Henrique, que entrou bem no jogo, fez rápido, 2 gols, exatamente. Meio campista rápido, volante, segundo volante, né? E o Borja, que fez um belo gol. Muita gente criticou o jogador colombiano pelo alto valor da transação, mas nesse ano ele está vivendo um bom momento. É o principal artilheiro do time, já tem 6 gols marcados. E o Palmeiras, havia aquela expectativa de como seria na Libertadores, depois de uma derrota para o Corinthians, e o Palmeiras saiu bem demais. Claro que foi facilitado, né, devido à expulsão do jogador colombiano. Mesmo assim, foi uma vitória maiúscula palmeirense. Agora o Santos, que tem outro jogo difícil no domingo, né, Celso? Recebe o Corinthians no Pacaembu, em clássico válido pelo Campeonato Paulista. Cansado da longa viagem, encara o rival sem Gabigol suspenso. Por outro lado, o Timão está pronto para o jogo e defende uma invencibilidade nos clássicos. Em 2 jogos, 2 vitórias. Aconteceu há pouco aqui no CT Dr. Joaquim Grava a primeira atividade comandada pelo técnico Fábio Carille, visando o clássico do próximo domingo, 5 da tarde, contra o Santos no estádio do Pacaembu. Corinthians estará como visitante, o mandante é o Santos, jogo com torcida única. Por falar em clássicos, Carille, que já ganhou 2 esse ano, São Paulo e Palmeiras, tem um retrospecto extremamente favorável. Em 14 clássicos dele como técnico do Corinthians, ele venceu 10. Empatou 3 e só perdeu uma única vez, justamente para o Santos. O jogo aconteceu lá na Vila Belmiro. Hoje, aqui no CT Joaquim Grava, quem veio para a coletiva foi o Emerson Sheik, ele que já se mostrou útil para o técnico corintiano na Copa Libertadores da América. E o Sheik fez questão de, nessa coletiva, falar que ele sempre disse, desde que chegou aqui nesse seu retorno, de que ele não vinha para receber homenagens, e sim para ajudar a equipe corintiana. Assim como ele tem me visto, tem visto outros atletas também, fico feliz de estar optando por mim em certos momentos da partida. Vale lembrar que, como o mando é do Santos, não teremos torcida do Corinthians no Dr. Paulo Machado de Carvalho, somente torcedores do Santos. E o Emerson, que está evitando polêmicas nessa sua nova passagem no Corinthians, pelo menos por enquanto, falou a respeito desse tema. Você acaba tirando o direito, né, de todos acompanharem um evento grandioso como o futebol. Por outro lado, tem a parte da segurança, né? Uma vez que eu pago todos os impostos, eu entendo que posso ir em qualquer lugar e ter a segurança. Olha, bateu forte ali, hein? E o fim de semana é de muitas atrações esportivas aqui na TV Gazeta. Estela, olha só, domingo vai ser bem esportivo. 12h30, mostramos ao vivo a final do Brasil Open de tênis, diretamente do ginásio do Ibirapuera. E às 3 da tarde, na sequência, tem o basquete feminino. Sampaio Basquete enfrentando o Santo André, brigando pela vice-liderança da LBF, também
ao vivo aqui na TV Gazeta. Tá marcado, então, todo mundo ligadinho na Gazeta domingo. Obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. Até segunda. Até segunda. É com você, Gamberini. Numa eleição dividida, a Itália vai às urnas neste fim de semana para renovar o parlamento. O presidente da República, Sérgio Mattarella, dissolveu formalmente o parlamento em dezembro por causa de uma forte oposição parlamentar à agenda do governo. Nenhum partido tem votos suficientes para indicar um primeiro-ministro, sem fazer alianças. São 630 deputados e 315 senadores, entre eles estrangeiros com cidadania italiana. Aqui no Brasil, há vários candidatos ao Senado e à Câmara. Eles podem ser eleitos com o voto de brasileiros com ascendência italiana oficializada. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Como vocês viram, os italianos votarão nesse domingo, mas nenhum grupo político terá a maioria dos votos para formar um gabinete. Ninguém arrisca palpite sobre quem poderá ser convidado para ser o novo primeiro-ministro. Vão ser eleitos 630 deputados e 315 senadores. Mas só os deputados é que contam para definir o novo governo. A lei italiana proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais 3 semanas antes do voto. A última pesquisa, que pode estar desatualizada, dava o seguinte quadro. Em primeiro lugar, chegaria o movimento 5 Estrelas, que se opõe aos partidos tradicionais e que não aceita nenhum tipo de aliança. Vem a seguir o grupo formado por 3 partidos de direita, e o maior deles é o Força Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Mas Berlusconi é ficha suja. Ele faz campanha, mas não é sequer candidato, não pode se candidatar. Uma das opções do bloco conservador é o líder da antiga Liga Norte, que agora se chama apenas Liga, para atrair votos dos eleitores do Sul. Ele se chama Matteo Salvini. Eu ouvi ontem uma entrevista dele na Rai, a TV italiana. Salvini é perigoso. Ele disse que a Itália resolveria todos os problemas de moradia para os mais pobres se deixasse de dar dinheiro para os refugiados árabes. É uma conta mentirosa. Mas vejamos o terceiro grupo de partidos localizado à esquerda. Esse grupo é liderado pelo Partido Democrático, do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, que já foi prefeito de Florença e depois das legislativas de 2013. Mas o partido dele está perdendo velocidade. Só vai conseguir governar se aceitar uma aliança com Berlusconi, o que seria um ato contra a natureza. Por fim, muita gente tem medo do FDI, ou Irmãos da Itália, um partido neofascista que quer retirar o país da União Europeia. Salvini também freta com essa ideia, mas ele não tem cacife para convocar um referendo com essa finalidade. O resumo da ópera é o seguinte: a Itália é um país muito democrático, mas ele é difícil de governar. E tudo indica que vai ser esse novamente o caso na madrugada da próxima segunda-feira. É assim que o mundo gira. Boa noite. Uma série de ataques hoje de manhã em Burkina Faso, na África, matou pelo menos 7 pessoas e feriu 50. Os ataques em Ouagadougou foram no bairro diplomático da capital, perto do gabinete do primeiro-ministro. A sede do Exército também foi atacada. Pelo menos 7 dos envolvidos na ofensiva foram mortos. Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques, mas a polícia acredita que os responsáveis sejam radicais islâmicos. Burkina Faso teve um aumento de ataques terroristas nos últimos 2 anos. A Al-Qaeda e o Estado Islâmico têm expandido sua influência e ações naquela região miserável da África. O mercado de trabalho brasileiro abriu 77.800 vagas com carteira assinada em janeiro. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, é o melhor resultado para o primeiro mês do ano desde 2012. Também foi a primeira vez em 4 anos que as contratações superaram as demissões no mês de janeiro. Os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que houve abertura de vagas em 5 dos 8 setores da economia. O maior número de empregos criados foi nas indústrias de sapatos e tecidos e também na construção civil. O comércio foi o que mais demitiu. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Faz uma semana que a gente está aqui comentando como anda ainda muito ruim a situação do emprego. Hoje vamos dar um alívio. Apareceu uma noticiazinha boa, como a gente acabou de ver. O número de empregos com carteira assinada parou de cair na comparação com o ano anterior. Quer dizer, tinha mais gente empregada com CLT em janeiro passado do que em janeiro de 2017. É a primeira vez que isso acontece desde o início de 2015, faz quase 3 anos.
3 anos, gente, em que o número de empregos melhores foi para o ralo. É uma grande mudança? Ainda não. É só o comecinho da recuperação. Desde o começo da crise, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos com carteira assinada. 3 milhões é muita gente, é a população inteira de Brasília ou de Salvador. Vamos recuperar tudo isso neste ano? Nem de longe. Na hipótese mais realista, o número de empregos com carteira assinada vai aumentar uns 500 mil. Nas muito otimistas, na hipótese muito otimistas, 1 milhão. Mas dá para ser um pouquinho mais otimista neste 2018. A gente viu que no ano passado a economia só cresceu 1%, depois de cair 3,5% em 2015 e outro tanto em 2016. Estamos escalando um buracão ainda. Mas houve alguma notícia melhorzinha no balanço da economia brasileira em 2017, que saiu ontem com o resultado do PIB. Enfim, a crise no setor da construção civil parou de piorar, pelo menos no investimento. Isto é, parou de cair a despesa em novas obras de casas e outras construções. O emprego na construção civil ainda diminui, é a maior desgraça do país. Mas essa crise do emprego nas obras deve acabar também nesta primeira metade do ano. Outra notícia melhorzinha foi que a crise no setor financeiro acabou no final do ano passado. E o que isso quer dizer? Entre outras coisas, que o crédito começa a crescer, que tem mais dinheiro novo sendo emprestado. E sem crédito, a economia não anda. Dos maiores setores, construção civil e sistema financeiro eram os últimos que estavam no vermelho. Em resumo, parece provável que vamos ter o crescimento de 3% neste ano, 3 vezes mais rápido que no ano passado. Com mais emprego, com diminuição do emprego precário, que vai durar alguns anos ainda, mas começa a diminuir agora. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o advogado criminalista José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as ações do governo Temer para a garantia da segurança pública. A entrevista foi gravada. Entrevista o advogado criminalista José Carlos Dias, que tem na biografia destacada atuação na defesa dos direitos humanos. Zé Carlos Dias foi secretário estadual da Justiça em São Paulo e também foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada por estar conosco num momento em que segurança pública é o assunto. As ações do governo Temer na criação desse ministério extraordinário para a segurança pública. Eu quero ouvi-lo. É um ministério necessário ou o Ministério da Justiça, que tinha mecanismos, elementos, competências para a garantia da segurança pública, desde que devidamente aparelhado e com autonomia para isso, poderia continuar cuidando da segurança pública no Brasil? Era necessário um novo ministério? Maria Lídia, antes de mais nada, muito prazer participando do seu programa. É um absurdo essa criação do Ministério de Segurança Pública. A tradição toda, a história do Ministério da Justiça é sempre voltado na área da justiça e na área da segurança. Portanto, todo o trabalho realizado pelo Ministério da Justiça tem este enfoque. É a justiça e a segurança. O sistema penitenciário de todo o Brasil é supervisionado pelo Ministério da Justiça. Sempre foi. E o comando das polícias? E é o comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, e fora isto, o Ministério da Justiça tem 2 secretarias, uma Secretaria de Segurança e uma Secretaria de Justiça, que coordena os trabalhos com todos os estados. E o que explica esse esvaziamento do Ministério da Justiça? Olha, eu vou dizer com sinceridade, eu acho que isso, não sei de quem foi a ideia, mas eu acho que foi um golpe publicitário, de marketing do Coisa governo. de ano eleitoral? Eu acho que sim. E você vê o que isso vai representar em termos de aumento de custos. Porque um ministério novo... Uma nova estrutura. Uma nova estrutura. Então eu acho isso um absurdo. O esvaziamento do Ministério da Justiça no Brasil, a história do Brasil e nos outros países. O Ministério da Justiça tem uma função importante. Doutor Zé Carlos Dias, é legítimo supor que aí também haja uma outra intenção?
que no esvaziamento do Ministério da Justiça, como consequência, há também uma diminuição da competência da Polícia Federal num trabalho em que ela vinha se destacando no combate à corrupção? Eu acredito que não, porque eu acho que a Polícia Federal ela vai continuar exercendo o seu papel importante. E acredito até que ela vai ter toda a força do atual, o novo ministro da Segurança. E que é uma pessoa que eu respeito muito, o passado dele, o Gilman. Então eu não acredito que vai deixar de ter apoio do ministro para a Polícia Federal. Mas o que eu acho um absurdo é desfazer-se toda uma estrutura que sempre existiu no Ministério da Justiça. Agora, em relação a essa intervenção na segurança do Rio de Janeiro, e já foi anunciado que vai haver uma expansão, não apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas ali em algumas cidades do entorno, onde parece que há também a expansão do crime organizado, do narcotráfico, etc. Entidades de defesa dos direitos humanos já expressaram uma preocupação com a atuação de militares na prevenção e combate à criminalidade, por melhor que sejam as intenções, em função de uma lei que foi aprovada no ano passado, que dá a competência à justiça militar para julgar militares que cometam homicídios em operações militares. Quer dizer, com essa intervenção, militares atuando nas ruas do Rio de Janeiro e de cidades vizinhas, está sendo dado um cheque em branco ao comando das Forças Armadas? Você lembrou um fato importantíssimo. Há muitos anos atrás, foi proposto o projeto do então deputado Hélio Bicudo, que foi estabelecido que a Justiça Civil iria julgar os militares que praticavam os delitos no exercício das suas funções, o crime de homicídio. Pois bem, esse retrocesso é lamentável, Mas eu diria a você, Maria Lídia, que eu acho que essa intervenção federal, ela é desastrosa. Não haveria absolutamente necessidade, não. Haveria sim necessidade de um planejamento para reestruturar o sistema de segurança pública em todo o país. O Rio de Janeiro, que é a vitrine do Brasil, mas na realidade não é a cidade que tem o maior número de homicídios e de violência a outras cidades que superam o Rio de Janeiro. O que acontece é que o Brasil está meio quebrado, sob todo ponto de vista, financeiro, moral, político. Nós temos hoje os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário em crise gravíssima, em crise moral gravíssima. Isso é muito desesperador. Eu acho que, antes de mais nada, teria que se pensar numa reformulação do sistema penal brasileiro. Há uma profunda reforma, eu comecei a desenvolver esse trabalho quando eu era ministro, uma profunda reforma no próprio Código Penal, na legislação penal, e enfrentar com coragem a questão da droga. Eu estou convencido, mas isso não se consegue jamais, principalmente no ano eleitoral, estou convencido que jamais se faria uma cirurgia para valer na questão da droga. Porque a descriminalização da droga é, a meu ver, um passo importante que deveria ser dado na reformulação do sistema jurídico brasileiro. Bom, o senhor coloca aí um tema para uma próxima entrevista. Espero que volte ao Jornal da Gazeta. Com muito prazer. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite e até segunda. Neste domingo, 12:30, confira a grande final do Brasil Open 2018, ao vivo na TV Gazeta.